Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 28 de maio, vamos estudar mais 4 capítulos do primeiro livro de Reis. 1 Reis 9 a 12. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulos, com o capítulo 9, onde nós temos como destaques a aliança de Deus com Salomão, as demais atividades de Salomão. Temos duas questões. A primeira delas diz assim: que nome as cidades que Salomão deu a Hirão receberam e por quê? Temos a resposta em 1 Reis, capítulo 9, versículos 10 a 14, onde lemos: Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Hirão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Hirão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. Então, essas cidades, cerca de 20 cidades que Salomão deu a Hirão, receberam como nome pelo próprio Hirão, terra de Cabul. E você que tem um pouco de conhecimento de geografia vai lembrar que Cabul é o nome da capital do Afeganistão, um dos lugares mais difíceis de se viver no mundo já há muito tempo. E você sabe o que significa Cabul? Cabul, em hebraico, soa parecido com a palavra que significa sem valor. E assim nós percebemos que, mesmo com toda a riqueza, Salomão teve problemas com a sua balança comercial. E nesta ocasião, ele deu a Hirão, o rei de Tiro, 20 cidades como garantia de um empréstimo. E então, Hirão não vai ficar satisfeito com essas cidades. Questão 2. Quem Salomão colocou para realizar trabalhos forçados na construção do templo ou do palácio? Temos a resposta em 1 Reis, capítulo 9, versículos 15 a 22, onde lemos: A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor e o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Hazor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de Baixo, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Salomão, portanto, vai colocar sobre trabalhos forçados, especialmente
pessoas de outros povos, não tanto israelitas. Apesar que, na sequência do seu reinado, nós veremos que o seu filho terá muitos problemas com a carga pesada que o próprio Salomão impunha sobre o seu povo. Salomão foi o primeiro rei de Israel a criar uma marinha mercante. Os seus navios fizeram comércio com a Arábia e outros locais mais distantes, como nós podemos ver aí na ilustração. Seguindo então para o capítulo 10, onde nós temos como principais destaques a rainha de Sabá visita Salomão, as riquezas de Salomão. Temos 4 questões, vamos a elas? Primeira delas, qual foi o motivo da visita da rainha de Sabá a Salomão? Temos a resposta no primeiro versículo do capítulo 10, onde lemos: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Portanto, a rainha de Sabá vai visitar Salomão porque vai ouvir falar a respeito da sua grande sabedoria. Relatos intrigantes a respeito da sabedoria e do esplendor de Salomão fizeram com que esta rainha, que hoje provavelmente é o Iêmen, o país do Iêmen, que ela se deslocasse até Jerusalém. Próxima questão. Qual foi a reação da rainha de Sabá à visita realizada ao rei Salomão? Temos a resposta em 1 Reis 10, 3-9, onde lemos: Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes dele, seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Melhor depoimento não poderia existir a respeito do rei de Israel e de uma rainha que sequer era israelita. Portanto, de fato, o reino de Salomão, ele impressionava por sua opulência, pelo seu esplendor, pelas suas riquezas e também o próprio rei, pela sua grande eloquência, sabedoria e conhecimento. Próxima questão. O que a rainha de Sabá levou ao rei Salomão? Temos a resposta em 1 Reis 10, versículo 10, onde nós lemos: ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então a rainha de Sabá vai trazer muitos presentes ao rei Salomão. Não há registro aí no texto que eles tivessem, quem sabe, um affair, uma relação, mas eles vão ter basicamente uma relação de nobres, de reis, e vão trocar presentes, né? Muito provavelmente a rainha de Sabá também ofereceu tantos presentes a Salomão porque ela não está saindo de lá de mãos vazias. Ela provavelmente recebeu outras coisas além de ter
recebido o conhecimento e a sabedoria do rei Salomão. Última questão no capítulo 10, no que consistia a riqueza material de Salomão. Temos a resposta em 1 Reis 10, versículos 14 e 15. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Além disso, foi enorme o lucro que Salomão obteve por meio do comércio ligado ao turismo. A situação geográfica do país fazia dele um intermediário na compra e venda de carros do Egito e cavalos da Cilícia. Mas o consumo de seu palácio também se tornaram altos. E nós veremos como que isso vai trazer problemas depois para o seu filho. Passando para o capítulo 11, onde nós temos como principais destaques a idolatria de Salomão, a ira de Deus contra Salomão, os adversários de Salomão. Aías prediz que Jeroboão será rei de Israel e a morte de Salomão. Portanto, aqui, todo esse apogeu, todo esse esplendor, toda essa glória do reino de Israel unificado vai começar a ruir. Temos aqui 3 questões. Primeira delas, por qual motivo Salomão cai em idolatria? Temos a resposta em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 8, onde lemos: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. E nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Vamos perceber então que os casamentos de Salomão, por interesse político, sem dúvida contribuíram para a paz e a segurança do país, mas as esposas estrangeiras trouxeram consigo deuses estrangeiros. Os cultos a deuses como Astarote, Moloque e Quemos envolviam sacrifícios de crianças, ritos de fertilidade, prostituição e práticas sexuais proibidas em Israel. Nós temos aí na imagem, como se o rei estivesse adorando esses outros deuses. Quem sabe, talvez, o rei não tivesse caído totalmente em idolatria. O problema é que ele casou com estas mulheres e ele simplesmente se dobrou à adoração delas a outros deuses. Construiu altares para os outros deuses em Israel, para que as suas esposas pudessem adorá-los. E só isso já fez com que ele realmente se pervertesse. E você vê, o próprio rei que construiu o templo do Senhor, acabou construindo também templos a outros deuses. É muito triste. Próxima questão, o que Deus promete como retribuição para a idolatria de Salomão, e isso seria justo? A resposta está em 1 Reis 11, 9 a 13, onde lemos: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel,
que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então, esta vai ser a retribuição pela idolatria de Salomão. E a questão é, isso era justo? Quem somos nós para julgar o que é justo, especialmente quando é Deus quem está fazendo? Mas a verdade é que Salomão merecia algo muito pior, que não aconteceu com ele. E a verdade é que o seu filho não vai sofrer simplesmente por algo que ele fez. Porque depois, na sequência do relato, nós veremos que o próprio filho de Salomão vai contribuir para que ele perca grande poder. Algo interessante aqui é que nós já vemos uma predição de qual reino vai ficar para o filho de Salomão, ou de qual tribo ficará com ele. E muitas vezes isso acontece na Bíblia, né? Claro que este livro muito provavelmente foi escrito muito tempo depois destes acontecimentos, mas essa predição aconteceu e foi feita a Salomão diante do seu pecado. Salomão, portanto, na sua velhice, substituiu Deus pelos ídolos, um pecado que custaria a seu filho a maior parte de seu reino e dividiria a nação em 2. E essa divisão vai trazer muitos problemas para Israel. Última questão no capítulo 11, de que modo Aías prediz que Jeroboão será rei? Temos a resposta em 1 Reis 11, 28 a 32. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Então, a mesma predição que Deus faz a Salomão, ele faz ao rei Jeroboão, ou ao futuro rei Jeroboão, por meio do profeta Aías. Este é o capítulo 11, passamos ao último capítulo, o capítulo 12, onde nós temos como principais destaques a revolta de 10 tribos de Israel. 10 tribos seguem Jeroboão, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos, a idolatria de Jeroboão. Temos 3 questões. A primeira diz: por que Roboão perderá o seu reinado sobre a maior parte das tribos? Temos a resposta em 1 Reis 12, 1 a 19. Uma leitura mais longa, mas vale a pena fazermos. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias.
E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. E claro, esse até o dia de hoje é até a época em que o livro de 1 Reis foi redigido. E assim nós percebemos como que Roboão não vai dar ouvidos aos conselheiros mais experientes que trabalharam com seu pai. E dando ouvidos aos jovens, vai colocar uma carga ainda mais pesada sobre o povo. É bom que se diga que, desde o início, Davi vai reinar 7 anos sobre Judá, e não 40 anos sobre todo Israel. Sobre todo Israel ele vai reinar 33 anos. Portanto, já havia essa separação entre Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. E o que Roboão faz aqui acaba contribuindo para que o racha se faça presente. Um racha que, de certo modo, já existia, mas que era muito bem administrado pelo rei Davi. Salomão vai administrar, mas Roboão vai cair. E assim, o reino vai permanecer dividido até o retorno das tribos. E, na verdade, mesmo quando há esse retorno lá do cativeiro babilônico, essa unificação nunca vai voltar como era antes, porque o reino do norte já vai ter se corrompido, já vai ter se misturado com outros povos. E esse problema vai ocorrer no Novo Testamento entre Reino do Norte e Reino do Sul, entre israelitas e samaritanos. De certo modo, vai permanecer essa divisão. A próxima questão diz: quem foi proclamado como rei de Israel? Temos a resposta em 1 Reis 12:20, você já sabe, mas vale a pena relermos. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo
para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Portanto, o primeiro rei do reino do norte de Israel, que vai levar esse nome de Israel, vai ser Jeroboão. E Jeroboão foi um bom rei? Vamos ver a próxima questão. Por que Jeroboão caiu em idolatria? Daí a gente já vê logo de cara que Jeroboão não vai ser um bom rei. Por que ele caiu em idolatria? Temos a resposta em 1 Reis 12, versículos 25 até 30, onde nós lemos. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Portanto, Jeroboão vai construir altares na região em que ele vai administrar, para que o povo não desça ao sul e adore a Deus no templo em Jerusalém e volte a ser súdito do rei de Judá. Jerusalém fora o centro religioso do Reino Unido. Jeroboão, temendo que a visita a Jerusalém para as festas de peregrinação levasse seu povo a desertar, criou 2 novos santuários no Reino do Norte. Também criou um sacerdócio ilegal, não eram levitas, e fez bezerros, os símbolos da fertilidade para o povo adorar. Suas ações incentivaram a idolatria. E com o passar do tempo, a adoração israelita tornou-se mais e mais depravada. O segredo da unidade da força nacional sempre esteve no vínculo da adoração comum ao único Deus. A monarquia em si não substituía isto. Sem o vínculo com Deus, rei e povo naufragariam juntos. E assim ocorre o que Samuel havia previsto claramente na coroação de Saul. E o que Samuel previu na coroação de Saul está registrado em 1 Samuel 12, 14 e 15, onde lemos: se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. E isso que vai acontecer a partir aqui do final do reino de Salomão, já do início do reinado do seu filho Roboão. Depois tudo vai degringolar, tudo vai piorar com a divisão do reino de Israel e com a idolatria que recairá sobre os reis e sobre o povo. Esta primeira parte, passamos então para a segunda e última parte com os ensinamentos para hoje. Temos 6 ensinamentos. Primeiro deles: Irão se sentiu enganado em seu acordo com Salomão. Além disso, os gloriosos projetos de construção do rei incluíram trabalhos forçados. Os registros dos atos de Salomão são uma mistura de serviço fiel a Deus e avareza, ou seja, agir em benefício próprio. Nossa vida também é um registro de pecados que andam juntos às nossas tentativas de servir ao Senhor. É por isso que nós precisamos diariamente de renovação na cruz de Jesus, em quem nós somos nova criatura, dedicado ao serviço de Deus. Segundo ensinamento: a fabulosa prosperidade de Salomão combina com a excelência do seu saber.
Na verdade, Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Constantemente nós nos queixamos por não ter o suficiente. Ainda assim, todos os dias e continuamente, Deus nos perdoa e segue derramando bênçãos materiais sobre nós. Podemos não ter tantas riquezas quanto Salomão, mas Deus nos concede muitas riquezas das quais sequer mencionamos e muitas vezes nos esquecemos. Que possamos agradecer mais a Deus. Terceiro ensinamento: a grande tragédia do reinado de Salomão é esta: tendo se casado com muitas mulheres estrangeiras e tendo centenas de concubinas, ele se afasta de Deus para adorar os ídolos das suas esposas. A tragédia de Salomão é uma advertência aos que creem, seja qual for a idade. Se alguém tão sábio quanto Salomão pode se afastar de Deus, quão difícil ou quão fácil, na realidade, pode ser que algo semelhante aconteça conosco? Devemos, com um profundo sentimento de humildade, reconhecer que é pela graça de Deus que podemos caminhar, e não pela nossa própria sabedoria. Talvez Salomão tenha se enganado também neste aspecto. Quarto ensinamento: os anos finais do reinado de Salomão foram tumultuados em virtude de seus pecados. Nós não devemos nos atrever a tratar a graça de Deus de forma leviana, pensando que podemos pecar sem consequências. Que o Espírito Santo possa sempre nos manter focados no nosso Salvador, por meio da palavra e dos sacramentos. Quinto ensinamento: a arrogância de Roboão é uma advertência para nós. Quando fechamos a nossa mente e o nosso coração aos conselhos dos outros, e especialmente a palavra inspiradora de Deus, abrimos as portas para o desastre. Nas dificuldades da vida, a nossa melhor conselheira é a palavra de Deus. E último ensinamento: ao fazer bezerros de ouro e templos para a prática da idolatria religiosa, Jeroboão lidera o povo rumo ao pecado. Hoje nós precisamos estar atentos para a tênue disposição do nosso coração para a idolatria, as falsas religiões, o materialismo, os prazeres da carne e o egocentrismo. Só o Senhor nos afasta dessas armadilhas e nos conduz para a adoração do Deus verdadeiro, nosso Salvador, que criou os céus e a terra. Veja, Jeroboão até poderia não ser um homem idólatra inicialmente. Ele até poderia não apoiar tanto a adoração àqueles deuses falsos, mas a adoração ao seu próprio ego, ao fato dele querer sempre reinar, fez com que ele proibisse o povo de ir a Jerusalém adorar a Deus e que ele se rendesse à idolatria. Nós também, por muitas justificativas, podemos nos render a idolatrias, se não a outros deuses, a falsos deuses deste mundo e desta vida, ao materialismo, à fama, ao poder, ao prestígio. Que Deus nos proteja para que não caiamos em idolatria. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia, ao longo do ano. E nós retornamos amanhã com mais 4 capítulos do livro de 1 Reis. Muito obrigado por assistir. E só corrigindo aí, o nosso próximo capítulo, ou o nosso próximo vídeo não será sobre 1 Reis 9 a 12. Aí temos um erro. Será sobre 1 Reis 13 a 16. Hoje, que foi o nosso estudo sobre 1 Reis 9 a 12. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.